professor. Esse aqui é o grupo B4, fazendo laboratório 1. Eu sou o Enzo e o nosso grupo é eu, mais o João Carlos e a Ana Luísa, que já já vão aparecer. Eu vim aparecer primeiro porque eu fiquei encarregado da questão 1, né? E aí, aqui na questão 1, ele pede pra gente fazer a análise do algoritmo de sorte do arquivo que foi passado pra gente, né? E aí, na questão 1.2 aqui, ele dando esses parâmetros de processador e de CPI, a gente tem que fazer a função que gera o tempo da ordenação de um vetor já ordenado e um vetor inversamente ordenado, no caso, na ordem crescente, né? Porque no item anterior, se eu não me engano, ele pede para a gente fazer na ordem decrescente também. Então, o que eu fiz foi simples, né? A fórmula para dar o tempo é essa daí que está no CPI, dividido pela frequência de clock vezes o número de instruções, porque a CPI seria, em análise dimensional, clocks por instrução vezes o número de instruções. Ia ser só clock, né? Tipo, repetições. E aí a frequência seria segundos por clock, né? Então, fazendo a análise dimensional, sobraria só em segundos. Então, aí no item a gente vê que o CPI é 1 para todos os casos e que a frequência de clock seria 50 MHz. E aí, 1 sobre 50 mega vai dar 0,02 micro, que é essa segunda linha. E aí a gente tem que achar as instruções, o número de instruções executadas necessárias para basicamente verificar que o vetor ele já está ordenado, né? Ele O programa ele ordena o vetor, então quando o vetor já está ordenado, ele meio que passa pelo vetor sem fazer nenhuma modificação e termina sabendo que ele já está ordenado. E aí fazendo vários testes, né? Colocando vários contadores, digo, para vários pontos, como 10, 20, 30, um vetor de 10, 20, 30 de comprimento. Eu cheguei nessa função que seria 30n mais 42, sendo n a quantidade de elementos no vetor, né? Se eu não me engano, o 10 ele, assim, no caso, eu tinha os pontos primeiros e depois eu deduzi a equação, certo? A função. E aí o primeiro era 342, depois 642, 942, 1242, então o comportamento linear ali já está bem claro. Então eu nem precisei usar algum tipo de software para deduzir, que foi o que aconteceu no caso seguinte, que eu já vou falar. E aí, substituindo a função, que dá o número de instruções nesse caso, na função do tempo geral, eu consegui isolar, e aí, dessa função linear em cima, seria 0,6n mais 0,84, isso em microsegundos, né? Ali no final, a unidade, que é importante, que são megahertz, né? Que é 10 elevado a 6. Aí, beleza. A fórmula do tempo ela ainda permanece no caso da invertida, só que a relação que o número de instruções tem com o comprimento do vetor é completamente diferente. Como a gente pode ver aí, ela tem o caráter assim parabólico, né? Ou seja, do segundo grau. E aí, mesma coisa, eu fui traçando vários pontos, né? Tipo assim, comprimento de 10, comprimento de 20, 30. E aí eu pedi pro ChatGPT para fazer a aproximação, né? Já que tem que fazer matematicamente. E, e aí ele me cuspiu essa função do número de instruções executadas. E aí eu só multipliquei pelo fator de 0,02 micro, que é ainda das constantes, né? A CPI ainda é 1 e a frequência ainda é 50 MHz. E aí deu essa equação parabólica aí de lado. E claramente a gente sabe que a parábola ela tá no zero, né? Tipo, ela começa a crescer do zero, né? A quantidade ela não eventualmente fica menor, né? Tipo, se a parábola fosse deslocada para a direita, começaria tipo, assim, mais alto e diminuiria um pouco, mas isso não acontece. Até porque não tem como ter um comprimento negativo do vetor. E aí a B da 1.2 ela pede para plotar no mesmo gráfico as duas funções. Com esses pontos, né? 10, 20, 30, que nem eu falei. E aí, é claro, vendo que a equação ela se mantém, né? Assim, ela não é caótica, o comportamento dela é sempre o mesmo. Ele, assim, projeta até o 100, né? E aí, no caso da interpretação ali, né? Tá pedindo para fazer comentários. É que, na verdade, ela toda ordenada e ela inversamente ordenada são os melhores e os piores casos. Ou seja, dependendo do jeito que você embaralha os números, né? Dentro do vetor, eles vão sempre dar um tempo entre essas duas retas, né? O de cima seria o pior caso, o de baixo o melhor caso. E, e é isso.
Acho que pode passar para a questão 2. Olá, eu sou o João e eu estou apresentando a parte 2 aqui do nosso relatório, que infelizmente a Ana não pôde. Então, aqui a gente tem o que a parte 2 pedia para a gente testar o compilador cruzado, né? Ele falou para a gente poder utilizar aqui o site Compiler Explorer. Então, vamos aqui para o primeiro item que vale uma pontuação, que é o 2.2. Dado o programa sorte.c, compile-o com a diretiva O0 e obtenha o arquivo sortec.s e indique as modificações necessárias no código assembly gerado para que possa ser executado corretamente no RARS. Aqui então a gente tem o código já modificado. Se eu não me engano, algumas das alterações foi principalmente a ordem de cada módulo. Também foi necessário colocar aqui seções de ponto .data e ponto .text, que originalmente não tinham. Mas meio que todas as mudanças estão aqui detalhadas com os comentários. E para não tomar muito tempo, eu não vou passar pelo código inteiro. Então essa é a questão 2.2, está retratada aqui. A questão 2.3 pede para compilar o programa sortcmod.c e, com a ajuda do RARS, montar uma tabela comparativa com o total de instruções executadas pelo programa todo, o tamanho em bytes dos códigos em linguagem de máquina gerados para cada diretiva e depois comparar os resultados obtidos no item 1.1 com o programa sorts, que foi implementado diretamente em assembly. Então aqui a gente tem a tabela que diz o total de instruções para cada flag de otimização, né, para o arquivo sortcmod. Também tem isso para o arquivo sort.s, o tamanho em bytes e os resultados estão descritos aqui, né? Os principais são que a gente compilando com diferentes níveis de otimização, né? A gente viu alguns trade-offs, principalmente no tamanho do código e na quantidade de instruções. Então, a versão compilada com O3 ela destacou como a mais eficiente em número de instruções executadas, né? Reduzindo as operações. E essa otimização ela inclui técnicas como eliminação do código redundante, reordenação de instruções e também essas coisas melhoram a velocidade de execução, né? Mas às custas de um código ligeiramente maior, 1.200 bytes. Aqui também tem uns detalhes sobre a implementação em assembly do sorts, que teve o menor tamanho de código, superando até mesmo a versão que a gente compilou com OS. Isso ocorre porque o código manual elimina overhead de funções e evita estruturas genéricas geradas pelo compilador. No entanto, o número de instruções executadas foi maior que o 3, refletindo a ausência de otimizações avançadas. Aqui também tem algumas informações sobre o algoritmo, comparando também, né, explicando a relação disso com o código em C. Né? Então, esse foi o item 2.3. No item 2.4, a gente tem aqui, usando o programa test12.c, meça com RARS e compare os tempos de execução de cada função, usando O0 e O1, quais suas conclusões. Então, aqui tem a comparação, a tabela de comparação, e a conclusão principal foi que a otimização O1 ela parece reduzir as instruções em menos da metade em relação à otimização O0, mas nenhuma das funções é complexa o suficiente para gerar uma diferença muito alta de tempo de execução. Então, essa foi a conclusão. E na parte 2.5, a gente tem pesquisa na internet e explica as diferenças entre as otimizações. Então, aqui tem detalhadamente para cada otimização, desde o O0, né, até o nosso OS, que otimiza para o tamanho do binário, habilita todas as otimizações do O2. Então, eu acho que eu não vou ler para não ficar tão extenso, já que eu acho que o vídeo ficou um pouco extenso. Mas essa foi a parte 2, que está toda descrita aqui no nosso relatório de respostas. E é isso, espero que você tenha gostado. Vamos para a parte 3. Voltei, então agora a gente tem aqui no relatório, na seção 3, todos os códigos de cada procedimento que foi pedido, né? Procedimento show, procedimento main, a função main, que recebe os 3 coeficientes, né? Aqui no início e faz toda a execução. Então aqui tem os cálculos também do tempo para cada saída e aqui agora eu vou mostrar que as saídas elas batem. Então eu vou fazer aqui a execução. Então para o primeiro caso a gente tem 1, 0
e esse valor aqui. Vou tentar copiar ele daqui. Então, para esse caso, a gente teve exatamente essas raízes aqui, que parecem o π. Aí o próximo é 1, 0, 0. A gente também teve as raízes que a gente queria. Eu vou aumentar isso daqui para focar no run. As raízes 0 e menos 0. Agora, aqui no caso é só 0, né? Aí aqui a gente tem na letra C 1, 99, 2459, que a gente acaba obtendo essas raízes complexas. Na letra D a gente tem 1, menos 2468 e esse último valor aqui, que aí a gente também tem raízes complexas. E nesse último caso a gente tem um erro, né? Porque o coeficiente A é 0, o B é 10, o C é 100 e aí a gente tem um erro. Então o programa está funcionando bem, né? Conforme foi pedido, para a gente poder digitar múltiplos valores. Espero que vocês tenham gostado e eu encerro o vídeo aqui.